Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso pequeno estudo aqui, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. O Evangelho está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que estes avançam, eles mesmos nascendo do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Aí, gente, Santo Agostinho, mais uma vez, né, falando para a gente do futuro da Terra, né, que nós vamos passar a um planeta de regeneração. E para isso acontecer, a humanidade tem que progredir moralmente, né? E com o progresso, né, que a humanidade já passou e já está passando, com o progresso, a humanidade atingiu vários estágios, né? Vários estágios. E num desses estágios a Terra saiu de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. E agora vai passar para planeta de regeneração. E o que a gente já viveu lá atrás, que a gente não lembra, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque tem que ter aceitação, tem que ter entendimento, tem que ter força, tem que ter fé, né? Tem que ter coragem para poder mudar alguma coisa. E o homem, com a lei do progresso, o homem consegue crescer, evoluir. E junto com o homem evoluindo, a Terra evolui. É nesse período que nós estamos hoje, nessas lutas todas que nós estamos passando e ainda vamos passar, muitas coisas difíceis vêm por aí, né? Para a gente passar e a gente vai conseguir mudar a nossa situação atual, né? Então vamos procurar seguir sempre, né, em nosso coração a lei de Deus, né? A lei de amor ao próximo, a lei maior que Jesus trouxe para a gente. Vamos procurar seguir isso para que a gente atinja mais rapidamente, né, o patamar de planeta de regeneração. Né? Por quê? Porque cada um que já está aqui nessa terra já esteve aqui muitas vezes, né? Já esteve aqui muitas vezes e precisa evoluir, precisa crescer, precisa mudar, né? Então, se nós não conseguirmos mudar nesse período agora que a Terra está passando, a gente vai para um planeta diferente, mas um planeta ainda de provas e expiações, porque a Terra vai ser um planeta de regeneração. E se a gente não conseguir mudar,
a gente não pode ir para um planeta de regeneração, a gente não pode ficar no planeta de regeneração, porque nós não vamos estar prontos ainda. Para isso, depende da nossa vontade, da nossa força, da nossa fé, né? Para que a gente consiga praticar a lei de amor. É isso que Cristo quer da gente, que a gente pratique a lei de amor para a gente poder progredir junto com a Terra e a Terra progredir junto com a gente, tá bom? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, nós estamos falando aqui sobre o egoísmo, no capítulo 12, no Perfeição Moral, a questão 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Não tende sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente? Gente, a terra não se resume somente à terra. Ó. O egoísmo, ele se prende, né, à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a terra, não sobre a humanidade toda. A humanidade, nós já dissemos aqui, a humanidade ela é a espiritualidade encarnada em vários globos, em vários mundos. Nós aqui somos um grãozinho de poeira em meio ao infinito do universo, não é? Então por que nós vamos achar que o egoísmo é só nosso? Né? Ele existe em vários globos, né? Mas nós temos que procurar, né, tirar esse egoísmo da nossa vida. E isso nós estamos fazendo com essas reencarnações, essas várias reencarnações, né, que a gente já passou, tirando nossas impurezas. O egoísmo é uma delas. Então ele vai sumir, sim. Ele vai sumir. Por quê? Porque o homem está progredindo, o homem está crescendo moralmente. A gente não sente essas mudanças assim bruscas, né? A gente vai vendo isso de acordo com o que a gente já viu e já estudou lá para trás, como era a humanidade e como a humanidade é hoje, né? Então a gente vê que houve muita mudança e daqui para frente depende de nós mudarmos tudo isso, tirar do nosso coração esse sentimento de egoísmo, pensarmos um pouquinho mais no próximo, esquecermos um pouquinho mais da gente. Isso é muito importante. Por quê? Porque disso vai depender, né, o nosso progresso. E nós estamos falando sobre o progresso no Evangelho, não é? Então, nós temos que tirar isso da nossa vida, porque o egoísmo é o mal maior, né? Aquele que só pensa em si está deixando de cumprir a lei maior, a lei do amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Você só ama a si mesmo, você não está amando o próximo. Então vamos procurar tirar isso da nossa vida, vamos fazer um esforço maior para sermos mais caridosos, mais fraternos uns com os outros, para a gente poder continuar caminhando, né, e perceber um pouquinho mais, né, as melhoras por que estamos passando, tá? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima terça-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração. Desejo muita saúde, tem muita gente, né, precisando de saúde, que o Pai seja misericordioso com todos esses, tá bom? Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.